Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui no plenário da Câmara Municipal de Jacareí para mais um Fala Candidato, espaço aberto aos 11 candidatos a prefeito de Jacareí, aqui na TV Câmara Jacareí. O programa terá duração de 30 minutos, sem intervalos, e será basicamente focado no plano de governo do candidato. No dia de hoje, o programa traz o candidato à reeleição, Isaías José de Santana, do PSDB, e terá a participação guiada por mim, Márcio Martinelli, além do jornalista da TV Câmara Jacareí, Elton Rivas, e outros 3 jornalistas convidados especiais aqui da região que também farão perguntas por meio de vídeo. Candidato, seja muito bem-vindo ao programa Fala Candidato. Obrigado por aceitar o nosso convite, e você tem até 1 minuto para falar a respeito de você. Fica à vontade. Eu que agradeço, inicialmente, à Câmara Municipal, à direção de jornalismo da Câmara, de comunicação, Elton, Márcio, aos convidados que terão a oportunidade de fazer pergunta para mim. Olha, eu sou prefeito, atualmente em exercício, estou candidato à reeleição, junto com a Rosana Gravena, nossa vice, médica da Rede Pública de Saúde, há mais de 35 anos. E essa dupla visa dar continuidade ao que estamos fazendo e avançar ainda mais. Sou formado em Direito, sou concursado na Prefeitura de São Paulo, afastado para exercer o mandato, e serei candidato nessas eleições. Mas o mais importante dessa nossa candidatura é a gente ter a consciência de que Jacareí está mudando de verdade. As mudanças são visíveis nas prioridades. Priorizamos a saúde, priorizamos a educação, com um grande programa de creches para as nossas crianças, priorizamos investimento em infraestrutura nos bairros afastados e priorizamos o combate às enchentes. Essas são as prioridades do povo de Jacareí que nós levamos a sério e vamos continuar esse processo de mudança, se o povo assim quiser, num segundo mandato. Candidato, vamos começar então falando a respeito de saúde. No ano de 2019, nós tínhamos uma meta, uma lei orçamentária de estimativa de 1 bilhão e 260 milhões. A arrecadação foi menor, ficou em torno de 77% daquilo. Neste ano de 2020, subiu um pouco, a estimativa foi de 1 bilhão e 280 milhões, entretanto, para o ano que vem teremos um cenário bastante dificultoso, com basicamente o mesmo cenário de 2019, recaindo a questão da lei orçamentária anual. A estimativa também em relação ao PIB nacional é complicado. O Banco Central já projetou uma queda de no mínimo 6%. E no seu plano de governo você coloca algumas situações, como no tópico Cidade Saudável, que irá ampliar os serviços de atenção especializada, aumentando em 20% a capacidade de exames e diagnósticos e em 30% a capacidade de consultas, e coloca outras situações também, como a criação do Centro Oftalmológico e de Reabilitação Física. Candidato, como que a gente vai conseguir fazer cair dentro do orçamento num ano de 2021 que não é nada animador? Olha, a principal forma é melhor organizar o serviço. Quando você diminui algum tipo de despesa, por exemplo, de investimento, porque já reformamos as 6 principais UPAs que precisavam de reformas, já fizemos 2 novas UPAs no Rio Comprido e no Imperial, e vamos entregar já o ano que vem a do Flórida e da região central, você tem 3 anos que não precisará de recursos para investimentos. Então você pode ampliar os serviços, você pode ampliar naquelas especialidades que são mais necessárias. Este ano nós já tínhamos começado esse processo, mas em razão da pandemia nós tivemos que parar um pouco, e algumas especialidades já têm até uma pequena fila que a gente vai recuperar já no ano que vem e aumentar. Quando a gente fala em 20%, é um número razoável, porque nós já aumentamos 30%, considerando em 2016 para 2018 e 2019. Como aumentamos também mais de 40% na atenção básica, que é o essencial na saúde. Esses números estão bastante realistas e todos eles cabem dentro do nosso orçamento. E o orçamento já levando em consideração essa queda na arrecadação nos próximos 2 anos apenas. Serão 2021 e 2022 anos difíceis, mas com certeza em 2023 e 2024 a economia estará recuperada e nós poderemos começar então o plano de investimento nas outras UBSs que precisam ser reformadas. Candidato, falando em investimentos, também ainda na área da saúde, nós completamos 17 anos da intervenção da Santa Casa. Além dessa intervenção, era a ideia inicial no seu plano de governo de 2016 colocar fim a essa intervenção. E ele também trazia a construção do Hospital Municipal. Como é que ficam esses planos agora para uma provável, essa disputa por uma reeleição?
Elton, nós temos 4 prioridades em relação à Santa Casa. A primeira delas, melhorar a infraestrutura, porque realmente as pessoas não tinham condições de ser atendidas na estrutura física e de equipamentos. Isso nós conseguimos fazer, graças a Deus. A segunda questão era recuperar a credibilidade dos fornecedores. Isso significava pagar os fornecedores e ter uma gestão dos contratos, dos fornecimentos equilibrada. Isso nós conseguimos também. Depois começamos o desafio de rearticular a Irmandade para que ela, recuperando a capacidade jurídica de falar pela Santa Casa, pudesse, em parceria com a Prefeitura, buscar uma alternativa jurídica para sair dessa intervenção. Tivemos 8 meses de conversa, conseguimos restabelecer a Irmandade, 4 entidades demonstraram interesse, nós conversamos bastante, mas tem 2 obstáculos que impediram. O primeiro deles é o passivo trabalhista. As 2 entidades chegaram até a submeter a nossa proposta ao seu conselho diretor. E o conselho diretor não aprovou em razão da responsabilidade que gera para uma entidade que aceita uma outra com passivo trabalhista. Então, o município vai ter que assumir e pagar. Isso hoje gira em torno de 25 milhões. E o 4º obstáculo é a dívida fiscal, que vai ser objeto de parcelamento, que é a dívida junto com a União. De tal forma que a gente continua com esse projeto em andamento. Chegar um determinado momento que tivermos condições de, dialogando com a Irmandade, estabelecer um novo contrato de gestão, essa é a primeira opção, porque eu não acredito em rupturas, não acredito em disputas, em brigas. Se não for possível esse arranjo, a gente vai ter que partir para a segunda opção, que é municipalizar a Santa Casa. Hospital municipal, se for no prédio da Santa Casa, é viável, é possível. Agora, se depender de uma nova construção, nós vamos gastar 20 milhões para construir, esses 20 milhões sairão do custeio da saúde, isso vai significar dor, sofrimento, atraso de cirurgias, falta de medicamento e falta de atenção básica. É um preço muito caro para ser cobrado das pessoas. Não me parece ser razoável se pensar nos próximos 4 anos em novas construções do modelo de um hospital municipal. Então, o futuro dessa questão passa pela Santa Casa. Passa pela Santa Casa e eu vou me esgotar os limites possíveis para resolver a questão do passivo trabalhista e para chegar ao entendimento com a Irmandade, porque a Santa Casa é um patrimônio da cidade e todos aqueles que constituem a Irmandade são cidadãos de Jacareí que doaram muito e trabalharam muito e isso precisa ser valorizado. É pelo caminho da parceria, Irmandade, Prefeitura, mas entidades sólidas de apoio, como eram as 2 universidades que nós temos na região e que eu imagino que ainda haja a possibilidade da reabertura dessas conversas, desde que o município resolva o passivo trabalhista. Vamos para a nossa primeira participação especial, o nosso convidado, o jornalista Paulo Torraca, do veículo ADC News Jacareí. Coloca para a gente. Candidato, seu governo respondeu a uma ação civil pública da Defensoria e do Ministério Público que alegava falta de participação no plano diretor. Em seu plano de governo, o senhor tem como meta, abre aspas, envolver ainda mais a comunidade nas decisões que envolvem políticas públicas locais por meio de instrumentos específicos de consulta. Fecha aspas. A minha pergunta é, quais seriam esses instrumentos? Ô Paulo, muito obrigado pela pergunta. Olha, nós já em 2017 começamos o Planeja Jacareí. Fizemos uma série de 30 audiências por ano para fazer a lei orçamentária, todo ano. E também fizemos diversas audiências públicas para fazer a LDO. Chegou o momento em que nós fizemos as principais regiões da cidade, audiências em escolas, período noturno, no sábado, fizemos até audiências na zona rural. Isso para fazer as leis orçamentárias. Então, cumprimos rigorosamente. Além disso, todos os nossos projetos ficaram à disposição no portal da transparência para as pessoas sugerirem, para as pessoas questionarem. E esse mesmo mecanismo nós usamos no período da pandemia. A revisão do plano diretor, nós fizemos 5 grandes audiências temáticas, porque o plano diretor trata da questão do solo urbano, portanto, interesse residencial, das questões industriais, das questões ambientais, da zona rural. Esses são os 4 temas importantes. E em cada um desses temas, nós fizemos uma Assembleia Geral
na localidade apropriada. Quando foi discutir a questão de zona rural, nós fomos lá para o Parque Meia Lua, que é onde tem a maior amplitude. Depois nós fomos no Varadouro. Então nós organizamos tudo isso. Agora, existem concepções políticas divergentes. E promotores e defensores públicos também têm pontos de vista políticos, ideológicos e interesses. E às vezes eles mascaram esses pontos de vista políticos, ideológicos e interesses no direito. Mas do ponto de vista do direito, não houve nenhuma violação à regra de participação popular. E o que está por trás dessa tentativa de não fazer a revisão do plano diretor? É que com as mudanças ocorridas em 2007, 2005, 2007 e 2012, houve redução das áreas definidas no plano diretor de 2003 como área de preservação ambiental e área de várzeas, que em 2003 foram definidas de forma equivocada. Jacareí não tem mais várzea, o Rio Paraíba não vai inundar nenhuma região em razão das represas que temos em Paraibuna e também em Santa Branca. Então não há porque ter um tratamento diferenciado para as margens do Rio Paraíba no trecho urbano, entre a Carvalho Pinto e a Dutra, que é o trecho que interessa para o uso industrial, residencial e tudo mais. Então, como em 2003, trechos dessa margem foram definidas como área de várzea e, portanto, protegidas, e houve uma mudança em 2007, o Ministério Público entrou com a ação para anular a mudança de 2007. Então, eles se apegaram ao plano diretor de 2003, atrasado mais de 20 anos, equivocado do ponto de vista técnico, para não ter essa mudança. E aí cria-se todos os embaraços para o processo de revisão do plano diretor. Isso eu tenho denunciado em todos os cantos e em todas as oportunidades. Estão tirando do povo, do prefeito eleito pelo povo e dos vereadores eleitos pelo povo, o poder de decidir o destino da nossa cidade. Perfeito. Vamos passar agora para a mobilidade urbana, candidato. No começo do seu mandato, logo em janeiro praticamente, você solicitou a criação da Secretaria de Mobilidade Urbana, aprovada por esta casa, inclusive. Passado 4 anos, candidato, qual é o balanço que você faz disso e, principalmente, você passou a perceber uma dificuldade maior de Jacareí ser uma cidade histórica, uma maior dificuldade em projetar essa questão transitável, tanto para pedestres quanto para veículos, ou vocês ainda pretendem, caso reeleito, continuar o investimento para continuar essa modificação? Olha, essa mudança foi essencial. Aliás, Jacareí foi a última das grandes cidades do Vale a ter um grupo de especialistas estudando as questões de mobilidade. Nós não tínhamos engenheiro especializado em trânsito. Tivemos que criar o cargo, abrir o concurso e hoje nós temos. Aliás, não só engenheiros especializados, servidores efetivos em trânsito, como também engenheiros ambientais. Não existia na cidade de Jacareí no quadro permanente da prefeitura. Então, tudo era feito na base do amadorismo e do achismo. Então, a primeira grande mudança é profissionalizar isso. Nós fizemos um número imenso de redução de obstáculos, isso é um avanço. Criamos na Secretaria de Mobilidade um grupo técnico que analisa todos os projetos de novos loteamentos, os projetos de indústria, os projetos de construções que causam impacto, passam pela Secretaria de Mobilidade. Isso já é um avanço porque a cidade cresce de forma ordenada, de forma correta. O engenheiro, o arquiteto da Secretaria de Planejamento não se preocupa com isso, ele talvez não tenha esse tempo, talvez ele não tenha esse conhecimento especializado e talvez ele não tenha essa visão. Ele vai enxergar e olhar outros aspectos. Quando vai para a Secretaria de Mobilidade, que os engenheiros são especialistas nesse assunto, muda de figura a visão na análise dos projetos. Mas houve o avanço também da profissionalização do Departamento de Trânsito. Hoje é um novo departamento. Os agentes de trânsito hoje saíram, era objeto de piada, de gozação na rede social. Não existe mais isso, porque se deu credibilidade a esses profissionais, capacitamos esses profissionais e eles estão atuando corretamente. Tiramos as pegadinhas, não tem pegadinhas. E avançamos na construção do anel viário, que é uma contribuição tanto da Secretaria de Governo, Secretaria de Planejamento, Infra e Mobilidade. Estamos com 3 obras importantíssimas que vai fazer com que toda essa região que mora, todas essas pessoas que moram do Jardim Primavera para lá, Jardim das Indústrias e toda a região, querendo vir para a cidade, ao invés de pegar a Siqueira Campos, vai poder pegar a Ademar de Barros e chegar ao centro pela Malaquiaçada e depois pela 9 de Julho, ou chegar na região do Flórida pela Castelo Branco. Isso é um avanço muito grande. Então, eu estou convencido de que a criação da Secretaria de Mobilidade demorou demais.
E nós criamos o momento certo e ela permitiu o avanço em muitas áreas. Perfeito, nós temos mais uma participação dos nossos convidados especiais, dessa vez o jornalista Donizete Eugênio da Rádio Mensagem. Coloca pra gente. Sabemos que 2021, queda de rendimento para todos os municípios por conta da pandemia. O que o senhor pretende fazer para auxiliar os pequenos empresários do município? Ô Donizete, muito obrigado pela sua pergunta. Olha, a primeira coisa é fazer uma política fiscal diferenciada, com prazos mais prolongados, verificar se é possível reduzir tributos. Então vamos fazer isso junto com a associação comercial, conversando bastante. Às vezes o poder público pode reduzir alguns tributos. Esse ano não é possível, mas para 2021 é possível. Segundo, melhorar. Nós vamos pegar a sala do empreendedor, que hoje funciona lá na Rua Barão, e vai funcionar aqui, ao lado do Sebrae. Então, Sala do Empreendedor e Sebrae junto para dar essa assistência ao pequeno empreendedor. Além disso, nós temos projetos interessantes. A cidade vai investir mais na economia criativa. Junto com a Fundação Cultural e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós vamos estimular isso através de diversos editais. E essa parceria na criação de ambientes ou arranjos de desenvolvimento, nós criamos um sistema que é pouco usado e eu vou insistir para que a gente use mais. Todos os compradores e todos os vendedores de bens e serviços da cidade de Jacareí, eles já estão interligados num aplicativo. O fornecedor, dono de pequeno, de média empresa, já pode dizer, olha, eu preciso disso, quem tem? Isso foi uma iniciativa do Instituto Federal, junto com a Secretaria de Desenvolvimento, e todos da cidade podem, porque isso permite a proximidade, isso permite vários negócios. Quando a gente fomenta negócios no município, a gente deixa o dinheiro aqui, gera emprego aqui. Nós vamos avançar também na formação desses arranjos de negócios do setor privado para facilitar a recuperação da economia. Mas a grande recuperação mesmo para 2021 é o programa de obras. Nenhuma cidade na região tem o volume de obras que nós temos. Graças à nossa capacidade de, desde 2017, perseguir esse financiamento. E conseguimos assinar o contrato no final de 2019. E, se Deus quiser, hoje temos 3 grandes obras, tem mais 3 licitações para serem assinados os contratos já no início de 2021. Então, em 2021, nós teremos 6 grandes obras sendo executadas, gerando emprego na cidade e retomando a economia após esse período triste de pandemia. Aproveitando que você citou a questão da Fundação Cultural, a gente sabe que no nível nacional a questão da cultura sempre foi muito escassa em relação a recursos e Jacareí não é diferente, né? Essa lei orçamentária que o senhor enviou até novembro, vamos ter uma audiência pública, depois vai ser votado no final do ano, está prevista em 0,5% do orçamento. Existe alguma forma, algum planejamento no seu governo de que para 2021 e para os outros anos consiga exponenciar isso de forma a sair do orçamento, alguma forma de parceria para poder otimizar a questão cultural da cidade? Sim, Márcio. Em 2018, nós começamos um curso de capacitação de todos os produtores culturais da cidade para entender como elaborar projetos e apresentar projetos para disputar PROAC, que é o Programa de Incentivo do Estado, e também a Lei Rouanet. Então, o governo do Estado tem fundos, a iniciativa privada tem fundos e o governo federal tem fundos. A disputa se dá pela inscrição de projetos e disputa de edital. Nós criamos uma assessoria especializada que fez vários cursos capacitando os produtores locais para que eles façam essa disputa. Além disso, a própria fundação, em 2019, pela primeira vez, conseguiu parceria no governo do estado e conseguiu atrair recursos estaduais no PROAC. Então, essa articulação entre a Fundação Cultural, capacitando e formando os nossos artistas e os nossos produtores, e a própria Fundação disputando também esses editais, é a forma de você trazer recursos para a área cultural sem depender do orçamento. O orçamento ele vai ser dirigido para 2 iniciativas que eu julgo importantes. A primeira é a Sala da Criatividade, que nós vamos estimular a economia criativa, que nós vamos estimular os jovens a procurar, a desenvolver os seus talentos. Nós já temos a sala adequada para isso, é aqui o prédio dos 4 cantos, nós vamos recuperar e vai ser neste local que a gente vai fazer. E o segundo são os pontos de cultura. Nós já temos pelo menos 3 excelentes iniciativas na cidade, né? O ponto de cultura do Pedramar, que vai receber recursos públicos pelo fato de estar lá, dando oportunidade para os jovens de lá
desenvolvendo uma cultura, uma cidadania lá. Nós vamos também fazer parceria com a Fundação Fênix no Rio Comprido, porque está lá, dá oportunidade para o jovem de lá. Então, a Fundação Cultural vai financiar diversas atividades. E com a organização Guri na Roça, que está no Veraneio Irajá, lá fazendo produção cultural. Esses 3 primeiros serão os parceiros que nós vamos procurar e oferecer recursos para estimular o desenvolvimento de atividades culturais na região, no território, para gerar esse sentimento de pertencimento e não desperdiçar talentos que não teriam oportunidade de vir ao centro, de vir à Sala Mário Lago, de vir ao Educa Mais. Esses 2 projetos me parece que gerarão uma movimentação muito grande na área cultural do nosso município. Ótimo, vamos passar agora para a nossa terceira convidada, a jornalista Thaís Leite, do jornal O Vale de São José dos Campos. Coloca para a gente. Olá, candidato, olá a todos. Ali na área de educação do plano de governo do senhor é citada a garantia de computadores e tablets voltados para a aprendizagem. Gostaria de saber do senhor como é que funcionaria isso, se seria um para cada aluno, a partir de quando? Obrigada. Thaís, obrigado pela pergunta. Isso depende do projeto político-pedagógico de cada escola. O poder público ele tem que oferecer a ferramenta, mas quem que tem que discutir o uso dessa ferramenta, da tecnologia, é a escola local. Cada uma tem a sua realidade. Então, o diretor da escola, junto com os professores, com a comunidade local, vai apresentar o seu projeto político-pedagógico que passa pela supervisão da Secretaria de Educação. E onde couber e como for definido o uso dessa tecnologia, será aprovado no projeto pedagógico. É assim que determina a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. O que o poder público, prefeitura e secretaria tem que fornecer? O conhecimento, portanto, capacitação, treinamento, os equipamentos, e nós já temos, ia começar esse ano. Em razão da pandemia, muita coisa a gente teve que parar. Mas já em 2021 a gente começa. E, aliás, os professores já começaram. Essa mudança do padrão, da substituição da lousa pelo tablet, pelo digital, pelo eletrônico, a pandemia impôs nesse ensino remoto. Agora nós temos que aproveitar desta crise para criar uma oportunidade para dar ao jovem, à criança, a partir dos 4 anos de idade, que é o ensino infantil, ela já começa a ser educada, alfabetizada e inserida no setor de conhecimento a partir das novas tecnologias. Porque se trouxer as crianças para o tradicional, lousa, livro e caderno, vai ser um choque muito grande e o aprendizado, ao invés de ser um prazer, vai ser um sofrimento, vai ser doloroso para essa criança. Então, as escolas precisam fazer urgentemente, nós vamos fazer em Jacareí essa revolução na mudança das ferramentas de ensino. Candidato, eu queria falar um pouquinho agora sobre o transporte, sobre a JTU, o contrato que a Prefeitura tem com a empresa. Provavelmente a pandemia também deve ter afetado as receitas da empresa. E todos os anos a gente vem aqui para casa, aqui para a Câmara, a discussão do aumento do valor da tarifa. Como vocês estão se preparando para isso? Qual é a sua proposta para isso? Existe algum tipo de proposta no sentido de subsídios ao transporte público? Qual a sua plataforma para essa questão do transporte público? Vem à Câmara porque os vereadores querem dar suas opiniões e defender seus pontos de vista, porque isso é um ônus do prefeito. Ele tem o contrato, as regras de reajuste estão no contrato escrito e ele só faz o cálculo e aplica por decreto, não precisa de lei. Nós já em 2017 começamos um processo de pagamento das gratuidades. O que acontece na equação? Quando a lei cria uma gratuidade e não diz quem paga essa gratuidade, quem vai pagar é o usuário. Esse valor das pessoas que andam gratuitamente vai ser repassado na tarifa de cada um que paga. É como se nós disséssemos, o almoço é grátis, mas manda a conta para o cozinheiro. Não existe almoço grátis, não existe transporte coletivo grátis, não existe passagem grátis. Alguém está pagando. E a discussão é quem deve pagar. Até 2017, Jacareí, quem pagava era o usuário que não tem vale transporte e não tem nenhum benefício. Então, aquele que mais precisa paga sozinho o transporte coletivo. Isso é cruel. As cidades maiores, como São José, Taubaté e São Paulo, o poder público assume essa responsabilidade. Na capital, eu sou o procurador de lá, a cada passagem, R$ 2
é o poder público que subvenciona. Não é dinheiro para a empresa, isso é discurso de oportunista, discurso de pessoas desleais. É dinheiro para bancar a gratuidade de quem está usando, porque a lei criou esse direito, para que o usuário que não tem gratuidade não pague pelo transporte dos outros. Ele paga pelo dele. Então, nós precisamos avançar nisso, porque não é justo. Quem é que paga transporte coletivo? Quem não tem condições de andar de bicicleta, quem não tem condições de pagar táxi, quem não tem condições de pagar aplicativo e quem não tem carro. É classe D e E. Isso é estatística. Como é que eu vou onerar a classe D e E pagando a passagem dos estudantes? É tão cruel que o pobre está pagando a passagem do estudante filho de classe média. Isso tem que ser corrigido urgentemente. Tentamos, avançou um pouquinho, os vereadores entenderam que não é momento de avançar muito, mas nós precisamos avançar mesmo, senão o transporte coletivo não subsiste, não se sustenta, não tem mais equilíbrio. E está concorrendo com a crise econômica, está concorrendo com esse monte de gratuidade, maior de 60. A população envelheceu, ninguém morre aos 60. E gratuidade. E está concorrendo com aplicativos, porque o custo de um aplicativo é simples. Você tem o seu carro, nas horas vagas, se inscreve numa empresa e vai fazer transporte. Quando você cansar, você para, descansa, você não tem logística. Agora imagine o custo operacional de uma empresa, com direitos trabalhistas, com quadro de pessoal fixo, ônibus pesados, o custeio desses ônibus. Então, tudo isso precisa ser pensado com muito cuidado, sem populismo, com muita responsabilidade. E o poder público tem sim que gradualmente ir assumindo essas gratuidades para tirar o peso da tarifa que você, dona de casa, que não tem nenhum benefício, está pagando no dia a dia. Saiba que até hoje você paga para que os estudantes usem de graça, andem de graça. Os estudantes têm direito a andar de graça? Claro que tem. Maiores de 60 vão andar de graça? Tudo bem, a sociedade quer, mas quem tem que pagar? O conjunto da sociedade, ou seja, dinheiro dos impostos. É esse avanço que a gente precisa fazer urgentemente. E quanto ao contrato, tem um contrato garantido, está assinado pelo ex-prefeito, no apagar das luzes de 2016 e vigora até 2026. A nova licitação deve ser feita em 2025. Até lá, ninguém vai romper, ninguém vai quebrar monopólio, ninguém vai tirar a empresa daqui, a não ser que ela dê causa. Sem causa, ninguém tira. Quem prometeu o contrário ou não sabe o que está falando ou quer enganar você. E depois vai te decepcionar, porque não é possível fazer. O que é possível é avançar na política, melhorar como melhoramos para os idosos, melhorar as linhas, melhorar como melhoramos muito o ponto de ônibus, que era a maior reclamação dos usuários, e ter uma tarifa justa. Estamos há 2 anos sem reajuste em razão da pandemia. O que eu pude e o que eu puder fazer para defender o usuário, farei. Mas sem brigar com a empresa, porque prefeito não foi eleito para brigar com a empresa, não. Prefeito foi eleito para não criar problemas para as pessoas e resolver os problemas existentes. Legal. Candidato, antes de a gente passar para a última pergunta, eu gostaria que você fizesse uma análise a respeito da situação base e oposição. A gente sabe que constitucionalmente isso não existe, isso é uma coisa estritamente política, mas em janeiro de 2017 você supostamente tinham 7 vereadores que o apoiavam e hoje finalizam com 10 vereadores. Eu gostaria que você fizesse uma análise desse crescimento e também comentasse, caso, porventura, nos próximos 4 anos, essa casa venha a ter uma formação absoluta de oposição, como você lidará com isso? Olha, para mim não existe situação oposição. Para mim existe o prefeito eleito e os vereadores eleitos. Nos 2 primeiros anos, todas as vezes que tinha um projeto, eu vinha a esta casa, até para deixar os vereadores de partidos de oposição, porque aí no campo político você tem partido de oposição, mais à vontade para debater comigo. Fizemos até o início da pandemia, e hoje mesmo na pandemia, quando tem um projeto que os vereadores querem discutir e entender melhor, eles pedem a líder do governo, a vereadora Patrícia, e a gente faz videoconferência o tempo todo, a pedido dos demais vereadores. O ideal é que eu tivesse 13 vereadores me apoiando, porque a gente vai conversar com autonomia, com independência, com respeito. Qual foi o pedido de informação que o governo pediu para barrar? Nenhum. Nesses 4 anos, todos os pedidos de informação passaram, por mim nem precisava de votação, e eu respondi a todos. E não foram aquelas respostas sim, não, talvez, como era a prática no passado. Tudo com fundamento,
tudo com os dados, tudo com respeito ao vereador que o povo votou e o povo elegeu. Além disso, nós fizemos a emenda impositiva para respeitar o voto, para respeitar o vereador que foi eleito e reuniões com todos. Então, agora, é cada um que decide. Se o vereador pertence a um partido e esse partido quer ser oposição porque aspira a disputar a prefeitura, é um direito deles e eu vou sempre respeitar. Começamos com 5, na verdade, porque elegemos 6. No início, um atual candidato a prefeito já disse que queria ser oposição. Depois fizemos conversas com 2 partidos, chegamos a 7. Depois, com 2 partidos, chegamos a 9, já no meio do mandato. E, finalmente, conquistamos a cadeira que, por direito, era do PSDB, mas por parceria estava com outro partido. E hoje estamos com 10. Para mim, não tem essa diferença. E, aliás, todos os vereadores de oposição sabem disso. As obras que eles indicam quando urgem, a gente faz. Os requerimentos que eles fazem quando corretos, a gente faz. Não faço nenhuma discriminação, porque todos foram eleitos pelo povo e todos estão aqui representando os eleitores. E eu não tenho eleitor de oposição. Eu tenho cidadão jacareense que, como prefeito, respeitarei a todos sempre. Certo. Para a gente finalizar, candidato, você tem 1 minuto para falar qualquer tema que nós não tenhamos perguntado a você. Fica à vontade. Eu quero deixar uma mensagem de otimismo. Dizer para você, jacareense, que eu, tendo a Rosana Gravena ao lado, enfrentamos o pior ano da história política da nossa cidade. Se soubesse, se cada eleitor jacareense, se cada jacareense soubesse como foi difícil enfrentar a pandemia, como foi difícil fazer escolhas, como foi difícil tomar decisões, não desejaria estar na minha posição e da posição da Rosana Gravena. Mas nós enfrentamos com muita coragem. Não faltou vaga em UTI, não faltou vaga em internações. Ninguém pereceu por falta de alimento. E todas aquelas pessoas que precisaram, a prefeitura estava aberta para estender as suas mãos. E ao enfrentar essa pandemia, com essa coragem, com essa disposição, e ao fazer um governo de verdadeira mudança, mudança ética, 4 anos sem escândalo, 4 anos sem corrupção, 4 anos sem denúncia, mudanças de prioridade, investindo lá no 22 de abril, no 1º de maio, no Panorama, no Paraíso, no Marquês, tirando esse problema da justiça e resolvendo, assumindo a responsabilidade, investindo no Turi, transformando essa grande obra numa obra pública, não mais num caso de polícia, mas também não esquecendo dos moradores do Parque Itamaraty, dos moradores da Vila Guarani, dos meus amigos do Jardim Emília e do São João. Foi esse governo e a coragem e a competência da Rosana Gravena, que forma a dupla agora, que a gente apresenta para você. É esse governo que você tem que avaliar. Se você concorda comigo de que Jacareí está mudando de verdade, eu peço mais uma vez a sua confiança e o seu voto para a gente continuar fazendo o bem para as pessoas de Jacareí. Muito bem, a gente então termina agora o nosso terceiro Fala Candidato, desta vez com o candidato à reeleição Isaías José de Santana. Candidato, a gente agradece mais uma vez a sua participação e lembrando que no dia 19, segunda-feira, teremos a participação da candidata Suzete Chafim, do PSOL. Portanto, dia 19, segunda-feira, ao meio-dia, ao vivo, Fala Candidato com Suzete Chafim, do PSOL. Portanto, esperamos que você tenha gostado desse Fala Candidato. Continue aí com a gente. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.